Graça e paz a todos, que o Senhor abençoe as nossas vidas a cada dia mais e mais. Amém? Meus irmãos, como sabem, estamos dando sequência aqui a uma série de mensagens que estamos fazendo na primeira epístola de João. O tema geral é Cristianismo puro e simples. E hoje temos a oportunidade de recebermos da parte do Senhor a 16ª mensagem, que está baseada em 1 João, capítulo 5, versos 6 até o verso 12. Por favor, abram comigo essa passagem. 1 João, capítulo 5, versos 6 até o verso 12. A palavra de Deus diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças, Pai, pela tua bondade e pela tua misericórdia, que tem repousado sobre nós todos os dias, em situações que nem sequer, ó Deus, muitas vezes percebemos, mas o Senhor está ali presente, ao nosso lado, nos guardando, nos livrando e nos fazendo lembrar das palavras de vida eterna. Assim, pelo teu Espírito, o Senhor tem nos preservado e tem nos conduzido os passos nesses dias que são maus, rumo à esperança que aguarda por todos nós. Nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados e agora nos rendemos na tua presença com os nossos corações abertos para ouvirmos a tua voz e por ela sermos edificados. Mas também apelamos na tua presença para que o Senhor converta corações que ainda não se converteram a ti. Só o Senhor pode fazer tão maravilhosa obra, e nós te pedimos que o Senhor alcance cada um que o Senhor deseja alcançar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a cada dia cresce o relativismo em nossos debates pessoais. E esse relativismo em nossos diálogos, em nossas conversas, em nossos grupos de bate-papo, tem tornado cada vez mais inaceitável qualquer conceito absoluto que invoque autoridade para nos conduzir, para nos guiar nesta vida. E assim nós estamos enfrentando dias nos quais cada um deve ter a sua opinião e guardar a sua opinião para você, porque do contrário você será criticado, você será censurado e até, dependendo da circunstância, penalizado pela justiça. E, neste contexto, o Evangelho, como verdade absoluta de Deus, também inspirada, inerrante e infalível e também autoritativa, é assim recebida por muitos, enquanto para outros, esta mensagem do Evangelho é negada, questionada e até mesmo zombada. Quando anunciamos o Evangelho, não é incomum algumas pessoas debocharem, como eu vi nessa semana num canal no YouTube, uma pessoa debochando da palavra de Deus, insultando a autoridade da palavra de Deus e até mesmo escarnecendo dos crentes que acreditam nas suas palavras. Esses são os nossos dias. Ao ler a passagem que acabamos de ler, é possível percebermos no contexto quais foram as circunstâncias de dificuldades que o apóstolo João estava vivendo. Ele viveu durante os primeiros anos da igreja cristã num ambiente em que o testemunho dos apóstolos estava causando enorme impacto religioso e cultural.
Isto acontecendo em todas as partes do mundo. Milhares de pessoas estavam ouvindo o Evangelho, declarando crer em Jesus, abandonando a idolatria, as promiscuidades sexuais, as tradições religiosas legalistas, mas também as falsas doutrinas estavam crescendo exponencialmente naqueles dias. Não apenas a mensagem do Evangelho causando este impacto na vida de tantas pessoas, alterando inclusive culturas, mas também é perceptível pelo testemunho dessa epístola o quanto o ministério dos falsos cristos, dos falsos mestres e as heresias estavam crescendo naqueles dias. Por isso, muitos estavam negando qualquer menção a respeito do Deus vivo e verdadeiro e a missão redentora de Jesus, recusando-se a crer que Ele era o Cristo, o Filho de Deus. Isso fica mais claro pela necessidade de algumas reafirmações que João faz aqui, no verso 1 e no verso 5, os versos que se encontram anteriores aí à passagem que nós lemos. No verso 1, João teve a necessidade de fazer a afirmação de que Jesus é o Cristo. No verso 5, ele faz uma outra afirmação de que Jesus é o Filho de Deus. Uma afirmação tem relação com a missão de Jesus. A outra afirmação tem relação com a natureza, a filiação de Jesus com o Pai. Seu objetivo foi de estabelecer a confiança na salvação, corrigindo as divergências quanto às questões fundamentais da fé cristã, porque até mesmo dentro da igreja, divergências a respeito de um mesmo assunto estavam presentes. E alguns estavam até, como lemos no capítulo 2, verso 23, negando que Jesus é o Cristo, negando que Jesus é o Filho de Deus. De maneira que aqui, agora, João tem que revisar a doutrina a fim de corrigir aquelas divergências e assim estabelecer a confiança na obra redentora de Cristo e pacificar os corações que estavam perturbados. Essa passagem estou dividindo em apenas duas partes. Verso 6 até o verso 9, João dá testemunho, aqui, 3 na verdade testemunhos a respeito de Jesus como Filho de Deus, verso 6 ao verso 9. Por fim, versos 10 ao verso 12, ele revela para nós o impacto desses testemunhos na vida de todos os homens. E queira Deus, ao entendermos melhor essa passagem, o Espírito do Senhor possa tocar nos nossos corações, produzindo fortalecimento de fé e também conversões genuínas, arrependimentos verdadeiros. A minha esperança e a minha oração é que, ouvindo esta palavra, sejamos, pelo Espírito de Deus, provocados a uma vida de santidade na presença do Senhor. Vamos voltar os nossos olhos para a passagem novamente, versos 6 ao verso 9, onde João aqui faz uma apresentação de 3 testemunhos a respeito do Senhor. Ele diz o seguinte nessa passagem, verso 6: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Observando a construção sintática aqui desta passagem, percebemos claramente que é complexa. Olhando, é difícil entender o que João, na verdade, está querendo dizer aqui, pela forma como ele construiu as frases, fez as suas afirmações. No entanto, a mensagem de João é bastante simples. Em meio a toda essa complexidade, o que João está aqui dizendo, ele já tinha dito em contextos anteriores. Ele está aqui repetindo a afirmação anterior sobre Jesus, a afirmação que se encontra no verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É isso que João está aqui reafirmando, a fim de tornar confiável este testemunho, a fim de tornar confiável este argumento que ele está apresentando à igreja. Basicamente, o argumento de João aqui é amparado por 3 testemunhos. Primeiro, Jesus veio por meio da água. Segundo, Jesus veio por meio do sangue. Terceiro, o Espírito Santo dá este testemunho.
Sobre essa passagem, há muitas divergências na literatura entre os teólogos. Há aqueles que dizem que a água e o sangue aqui representam os sacramentos. A água do batismo e o sangue relacionado com a ceia. Outros vão dizer, não tem nada a ver com isso. Água e sangue nessa passagem tem a ver com aquilo que saiu do lado de Jesus quando ele foi traspassado enquanto pendurado na cruz, segundo o testemunho do próprio João no capítulo 19, verso 34 do seu evangelho. Quando o soldado traspassou o lado de Jesus, diz o texto que saiu água e sangue. Mas outros vão dizer, nenhum outro estão com a razão, porque na verdade este texto tem a ver com os períodos da vida de Jesus, o seu nascimento, representado pela água, e a sua morte, representada pelo sangue. Eu acredito, meus irmãos, fazendo todas as análises e todas as pesquisas a respeito dessa passagem, eu acredito que João aqui na realidade está se referindo ao período do ministério de Jesus, tanto o batismo como também a morte. E eu quero apresentar aos irmãos as razões porque eu acredito que João, ao dizer que Jesus veio por meio da água e por meio do sangue, é a afirmação e a interpretação mais coerente para nós aqui. Primeiro testemunho que João dá, Jesus veio por meio da água. Por quê? Porque a água é o principal símbolo do batismo, não do nascimento, como alguns argumentam, que Jesus veio por meio da água, se referindo ao nascimento de Jesus. Eu acredito que João está, mais uma vez repito, se referindo aqui ao batismo de Jesus. Os 4 evangelhos registram o batismo de Jesus, e naquela ocasião, no seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele, e uma voz foi ouvida do céu, dando testemunho, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. João, como testemunha ocular destes fatos, disse em seu evangelho, no capítulo 1, verso 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João testemunhou esses fatos. Naquele momento em que Jesus foi batizado, o Pai deu testemunho do Filho, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer. Segundo, Jesus veio por meio de sangue, ou seja, esta é uma referência à morte de Jesus. Pouco antes da crucificação, Jesus foi questionado pelo sumo sacerdote se era o Filho de Deus, ao que Jesus respondeu em Mateus capítulo 26, verso 64. Tu o disseste. O sumo sacerdote entendeu tão positivamente aquilo que Jesus afirmou com esta resposta, que ele o acusou de blasfêmia. A resposta de Jesus foi uma afirmação que, de fato, ele era o Filho de Deus. Quando terrivelmente estava crucificado, aqueles que estavam passando por ali, vendo aquela imagem tão triste, tão dramática, estavam blasfemando dele, maneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias, reedificas, salva-te a ti mesmo, se és Filho de Deus, e desce da cruz. Mateus capítulo 27, verso 40. O evangelista Mateus está descrevendo todas essas tentativas de colocar em dúvida a filiação de Jesus no momento da sua morte. Naquele momento, da mesma forma, os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos do povo, zombavam dele, dizendo: confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Verso 43 do mesmo capítulo do Evangelho de Mateus. Naquele mesmo contexto, os ladrões que estavam em volta de Jesus, especialmente um deles, estava da mesma forma insultando Jesus com estas palavras: o Senhor disse que é filho de Deus? Onde está o seu pai agora? Peça para que ele venha te tirar daqui e te livrar dessa situação. Jesus estava sendo insultado quanto à afirmação daquilo que ele disse ser o Filho de Deus. Do batismo à sua morte, Jesus foi tentado a duvidar de que era o Filho de Deus e de que Deus era o seu Pai. Mas nenhuma destas tentativas foi capaz de sufocar a verdade. No momento da sua morte, ele disse em alta voz, ele clamou em alta voz:
para que todos em volta da cruz pudessem ouvir, sem nenhuma dúvida, aquilo que ele afirmou com estas palavras, conforme registrado em Mateus capítulo 27, verso 50, e Lucas 23, verso 46. Disse Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Logo em seguida, diz o testemunho de Mateus, no capítulo 27 ainda, verso 54, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. No momento da morte de Jesus, todo mundo conspirou para colocar em dúvida de que ele era o Filho de Deus, quando desde o seu batismo o próprio Pai deu testemunho de que ele era Filho de Deus. Mas no momento da sua morte, antes de expirar, ele disse Pai, porque ele era filho. E tendo morrido naquela cruz, todos que estavam em volta reconheceram que Jesus era de fato o Filho de Deus. O outro testemunho e o outro argumento de João aqui é de que o Espírito também dá este testemunho. Se considerarmos o que foi revelado pelas Escrituras sobre a pessoa de Jesus em seu batismo e morte, é a verdade. Isso se deve ao fato de que o Espírito Santo é quem está testemunhando pessoalmente esta verdade em nós. Como diz o texto, porque o Espírito é a verdade. Paulo disse em Romanos, capítulo 8, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se eu e você temos a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, quem dá este testemunho é o Espírito Santo, à medida que olhamos para o testemunho da Escritura e então compreendemos o seu testemunho. Agora, por que João deu esses 3 testemunhos? Por que João usou esse argumento, apresentando que Jesus veio por meio da água, ele veio por meio do sangue, e o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade? Existem 2 argumentações possíveis aqui. Primeiro, eles admitiam como verdadeiro o depoimento de 3 testemunhas. Isso fazia parte da tradição dos judeus, isso fazia parte da tradição daqueles que tinham sido instruídos de acordo com a lei. Pois em Deuteronômio capítulo 19, verso 15, nós lemos o seguinte: uma só testemunha não se levará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então ninguém podia ser acusado com a certeza de que a acusação era verdadeira se não houvesse 3 testemunhas. Jesus, amparado por essa palavra, em Mateus capítulo 18, verso 20, disse que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio dele. E o contexto é de crises de relacionamentos, quebras de relacionamentos. Então, onde há quebras de relacionamentos, desarmonias, a presença de Cristo não se revela nessas relações. Mas onde há reconciliação, onde há verdade, onde há harmonia, então a presença de Cristo se faz presente nestas relações. O segundo argumento é que João está usando desses 3 testemunhos, primeiro para estabelecer a verdade, segundo, para refutar e afugentar as heresias que tinham entrado dentro da igreja. Como já vimos, haviam muitos falsos pregadores interagindo com os crentes. Alguns negavam que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Olha, vira a página da sua Bíblia, por favor, no capítulo 3. Veja o que dizem os versos 22 e o verso 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e nega o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Porque dentro da igreja estavam aqueles que estavam negando que Jesus era o Cristo, o Messias, e também o Filho de Deus. Enquanto outros ensinavam que Jesus, ele se tornou Filho de Deus no batismo. Antes, Jesus não era Filho de Deus, mas que ele se tornou Filho de Deus apenas no momento do batismo.
que aquele homem chamado Jesus pousou sobre ele na hora do batismo a segunda pessoa da Trindade. E foi a partir dali que Jesus, este homem, se tornou filho de Deus. E que assim, após a sua morte, ele deixou de ser filho de Deus. Era isto que estavam ensinando dentro da igreja: heresia. Isso não era a doutrina ensinada pelos apóstolos, de que ele se tornou filho de Deus no momento do batismo e deixou de ser filho de Deus no momento da sua morte. Esse tipo de ensino estava confundindo os crentes, gerando dúvidas sobre a integridade de Jesus como Salvador. Como resultado, muitos já não tinham certeza se de fato tinham sido eficazmente salvos. Porque imagina, se Jesus não é filho de Deus, ele então eficazmente não foi capaz de me livrar da condenação e justificar dos meus pecados. Porque acreditava-se que poderiam apenas ser justificados os seus pecados por meio daquele que não tivesse mácula nenhuma, pecado algum. E essa doutrina estava causando muitas dúvidas no seio da igreja. Portanto, João categoricamente afirmou que Jesus não se tornou filho de Deus no seu batismo, mas que veio por meio da água. Ou seja, ele veio por meio do batismo. O batismo apenas revelou e declarou quem ele era. Porque este foi o início do ministério público de Jesus. Mas veja a argumentação de João. Ele veio por meio de, ou seja, antes do batismo, ele já era. O batismo foi apenas o meio pelo qual o Filho de Deus se tornou conhecido, a partir do próprio testemunho do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Assim, como veio também por meio do sangue, ou seja, a sua morte só teve eficácia para justificar do pecado, porque ele era o Filho de Deus. João está dando este testemunho para que todos confiem que já foram perdoados os seus pecados. Não há mais crise, já não há mais condenação, já não há mais acusação alguma, já não há mais, e não pode haver nenhuma mais desconfiança, porque eu e você fomos perdoados pelo Senhor Jesus. O Filho de Deus estava naquela cruz, e foi por meio dele que nós fomos justificados. Esta é a confiança que João está passando aqui a todos. Assim como veio pelo sangue, através da sua morte, o Filho de Deus justificou-nos de todos os nossos pecados. Por isso João repete, por necessidade de ênfase, o caráter divino e humano de Jesus, testificado por essas três coisas: a água, o sangue e também o Espírito. Olha o que diz a parte A do verso 7. Diz assim: pois há três que dão testemunho: o Pai, a Palavra e o Espírito, estes três são um. Olha a parte B do verso 8. Diz o seguinte: o Espírito, a água e o sangue, estes três são unânimes num só propósito. João está apenas repetindo aquilo que ele disse no verso 6. Testemunho de que Jesus, homem e divino, estava presente naquela cruz intercedendo por nós. A água e o sangue, se referindo aos dois eventos históricos que caracterizam o seu ministério público, e o Espírito, se referindo aqui ao testemunho interior que ele nos dá quanto ao significado desses eventos na vida de Jesus. Olhamos para este testemunho e cremos, porque é o Espírito quem confere no nosso coração, no nosso espírito, na nossa consciência, de que esses fatos são verdadeiros. O Filho de Deus veio por meio da água, e o Filho de Deus veio por meio do sangue. Após a morte, ele continua sendo o Filho de Deus, e assim, eficazmente, intercedeu por nós naquela cruz, justificando-nos dos nossos pecados. A parte B do verso 7 e a parte A do verso 8, algumas Bíblias nem sequer registram essa passagem, essa frase que se encontra entre colchetes. Outras Bíblias contêm, não sei como está aí na sua Bíblia. Na minha Bíblia, essa frase está entre colchetes. A frase diz o seguinte: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra.
Por que essa frase se encontra entre colchetes? Isso ocorre porque a tradução desta passagem foi baseada num texto grego que se encontra, textos, manuscritos gregos que se encontram anteriores ao século XII. Então, os textos que nós temos do Novo Testamento, eles foram baseados nesses manuscritos. Contudo, em alguns manuscritos latinos, datados do século IV, se encontram essas palavras, se encontra essa parte que consta aqui. E os tradutores, os redatores das Escrituras, do texto bíblico, eles resolveram manter esta parte pela sua antiguidade e confiabilidade, apenas destacando que, com o colchete, essa parte aqui do texto, que nós consideramos como texto bíblico e inspirado. A única diferença é que os tradutores fizeram opção por manuscritos gregos anteriores ao século XII, enquanto outros resolveram considerar aqueles manuscritos latinos do século IV, por serem muito antigos e foram destacados aqui. E se nós fizermos uma leitura bastante atenciosa dessa passagem, nós vamos perceber o seguinte, que esta parte o que se compreende dessa parte é o mesmo testemunho da verdade no céu, desde a eternidade. Este testemunho que é dado no céu, desde a eternidade a respeito de Jesus, é o mesmo testemunho que se dá na terra e de modo inequívoco. Por isso, essa parte que se encontra entre colchetes, de maneira alguma prejudica a nossa compreensão e não podemos deixar de considerar ser, sim, uma parte do texto verdadeiro da palavra de Deus. Assim como o Pai, a palavra, ou seja, o verbo de Deus e o Espírito são um, como diz a parte B do verso 7, assim é inseparável o testemunho que o Espírito dá sobre Jesus por meio da água, sangue, porque são unânimes num só Espírito, verso 8. Ou seja, repetindo, o mesmo testemunho que há no céu sobre essas verdades é o mesmo testemunho que nós temos na terra por meio do ministério de Jesus, batismo e morte, conforme dado o testemunho pelo Espírito, porque o Espírito é a verdade. De tal modo que, como diz no verso 9, este testemunho é elevadíssimo. O verso 9 diz: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá do seu Filho. Então, dar crédito aqui a este testemunho é considerar Deus verdadeiro. Negar este testemunho é considerar Deus mentiroso, porque Deus é quem dá testemunho dessa verdade para nós. Assim como nós acreditamos naquilo que é dado como testemunho através de um tribunal de júri, nós acreditamos no homem que, por meio de um julgamento, estabelecendo-se a verdade e com base nela julga os culpados. João está dizendo apenas que o testemunho do Senhor é um testemunho superior ao testemunho dos próprios homens. Estamos, portanto, diante de uma verdade absoluta. Não há opções neutras ou opções imparciais. Ou afirmamos ou rejeitamos o testemunho. E este é o testemunho, verso 11, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. A vida eterna é a comunhão com Deus, para sempre, viver com o Senhor. Jesus é o galardoador desta vida e crer nele é a garantia de que a morte física não nos impedirá de estarmos com o Senhor e na sua gloriosa presença experimentarmos das virtudes e prazeres que o mundo nunca conheceu. Jesus é o único que pode nos conceder a vida eterna. É o único que pode nos conceder vitória sobre a morte. E é por isso que aquele que rejeita a ponte não tem possibilidade de experimentar a vida eterna, pois ela se encontra apenas na pessoa de Jesus. É isso que o João diz no verso 12. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
porque é a única possibilidade de experimentarmos a vida eterna e termos esta certeza de que a morte não nos impedirá de estarmos com o Senhor, está na pessoa de Jesus Cristo. Ao contrário dos que creem, o que não crê conhecerá da forma mais terrível o que é ser banido da presença de Deus para experimentar a morte eterna em seus mais profundos e irreversíveis sofrimentos. Aquele que tem a vida, que tem a Jesus, tem a vida. Aquele que não crê em Jesus não tem a vida, porque Jesus é a única fonte desta graça de vivermos na presença de Deus após a nossa morte. Este é o testemunho triplo que João está oferecendo a respeito do Filho de Deus. Ele veio da água, ele veio do sangue, e o Espírito dá testemunho dessas coisas, porque o Espírito é a verdade, e é Ele quem nos convence de que Jesus é o Cristo. É o Espírito quem nos convence de que Jesus é o Filho de Deus. E eu quero concluir fazendo três considerações a todos nós aqui. Primeiramente, a centralidade de Jesus nos cultos. Como vimos aqui, o testemunho de João é bastante forte e enfático a respeito da pessoa de Jesus. E infelizmente vivemos em dias em que a pessoa de Jesus não está no centro dos nossos cultos. Muitas vezes quem está no centro das nossas vidas é o pregador, é o pastor, famoso ou anônimo. E desenvolvemos uma confiança na pessoa do pregador mais do que no próprio Deus. E quando nós perdemos o vínculo com este pastor, nós caímos em desespero, como se a nossa vida perdesse completamente o sentido. Isso acontece quando nós perdemos a noção de que Jesus deve ser o centro da nossa vida. Isso acontece quando, no culto público, perdemos a noção da pessoa mais importante entre nós, que é a pessoa de Jesus. Não é o pregador. Da mesma forma, em nossos cultos, vimos, dentro do contexto geral da igreja evangélica no Brasil, cânticos que mais exaltam o homem, que mais exaltam a vontade do homem, do que a pessoa de Jesus. São cânticos que reivindicam bênçãos, que se colocam no centro, e Jesus é apenas um protagonista. Isso quando muitos cânticos nem sequer citam a glória, a majestade e o senhorio da pessoa de Jesus. É perceptível em alguns cultos o pregador agindo e comunicando uma mensagem completamente motivacional, tentando despertar no homem um bem que ele não tem. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus, mas, contrariando esta realidade, muitas pregações são dirigidas na expectativa de despertar no homem a capacidade dele redimir a sua própria vida e obter sucesso pelo seu potencial, não pela graça e a bênção de Deus. E é nesse sentido que promessas são feitas, e muitos, acreditando em falsas promessas, estão se permitindo dirigir na vida cristã, acreditando que tudo se resume a uma barganha com Deus. Eu faço isto, e porque eu faço isso, eu determino que Deus faça aquilo que eu exijo. Nesta lógica, Deus, que exige de nós certas condutas e compromissos, enquanto não atendo esses compromissos, eu sou devedor na presença de Deus. Mas a partir do momento que eu cumpro aquilo que Deus exigiu de mim, agora Deus passou a ser devedor de mim, porque eu cumpri aquilo que Ele supostamente exigiu de mim, e agora Ele tem a obrigação de atender a minha vontade. Mensagens como estas, além de serem heréticas, causam muitos danos à consciência cristã de muitos crentes, pois pensam que estão em alguma condição de exigir alguma coisa da parte de Deus e de insultá-lo quando a vontade não é atendida. Porque nós perdemos, em alguns cultos, em alguns ambientes dentro do evangelicalismo brasileiro, a noção de que Jesus é o Senhor da nossa vida e Ele deve ser exaltado em todas as circunstâncias dos nossos cultos, especialmente quando a nossa vontade não é atendida, quando as circunstâncias da nossa vida não são as melhores. Ainda assim devemos afirmar que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, o Senhor da nossa vida. Não somos nós que estamos no centro, é o Senhor Jesus quem está no centro. É Ele que deve ocupar a maior atenção dos nossos cultos,
dos nossos cânticos, das nossas orações, das nossas pregações e de todo procedimento, de todo viver humano. Devemos olhar para a pessoa de Jesus, porque Ele deve estar no centro das nossas vidas. O Pai deu testemunho de que Ele é o Filho, para que todos crendo tenham a vida eterna. Não há outro caminho, não há outro foco, não há outra pessoa, não há outra possibilidade. Ou temos Cristo e assim experimentamos a vida eterna, ou não temos Cristo e não temos a vida eterna. E terrível dia será no dia que Cristo se manifestar dos céus e encontrar na humanidade aqueles que rejeitaram a pessoa de Jesus diante do testemunho do Pai de que Ele era o Filho. Em segundo lugar, a centralidade de Jesus para a fé cristã. Crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, segundo as Escrituras, é absolutamente determinante para testemunhar a nossa salvação. Nós damos testemunho da nossa salvação pela nossa fé na pessoa de Jesus, porque cremos que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Muitos gostam do ambiente do cristianismo, mas rejeitam o ensino do cristianismo. Não podemos ser cristãos rejeitando o Cristo, como não podemos ser filhos de Deus negando que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a doutrina central da nossa fé. A pessoa de Jesus, o Deus que se encarnou, nascendo de uma virgem e que padeceu entre nós, sofrendo todos os flagelos impostos por mãos de pecadores. Ele foi levado àquela cruz e ali Ele foi exposto como vexame ao mundo. E quando insultado na sua filiação com o Pai, quando insultado na sua natureza divina, Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e expirou, consumando a obra da salvação. De maneira que todo aquele que nele crê hoje tem a vida eterna. E este testemunho é exposto diante de todos nós, para que afirmemos com os nossos lábios que Ele é de fato o Filho de Deus. Portanto, creia que Jesus é o Cristo, confie nele como aquele que fez tudo o que tinha que ser feito para que Deus te perdoasse os pecados e te justificasse para a vida eterna. Creia nesse Jesus. É fato que muitos conhecem essas informações, mas é fato também que nem todos que conhecem essas informações creem que Jesus é o Filho de Deus. Vivem completamente descomprometidos com essa verdade. E o nosso grande desafio nesta noite, o desafio que eu quero expor a você, especialmente se você ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida, é que você centralize a pessoa de Jesus na sua confissão de fé nesta hora. Que você, com confiança no testemunho de Jesus, possa manifestar a sua convicção com seus lábios. João está enfatizando a confiança que podemos ter na pessoa de Jesus Cristo, porque esta confiança é fundamental para a nossa salvação. Assim como confessá-lo, de acordo com o testemunho da Escritura, é essencial para que a nossa confissão de fé seja verdadeira. Paulo disse em Romanos capítulo 10, verso 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E você que está me ouvindo agora, embora criado no meio evangélico, embora criado num meio cristão, uma família cristã, mas você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está me ouvindo agora e ainda não se comprometeu com o Senhor, mas nesta noite, ouvindo esta mensagem e o Espírito testificando ao seu coração de que essa mensagem é uma verdade absoluta e irrefutável, você tem nesta hora a oportunidade de abrir os seus lábios e dizer: eu creio em Jesus, Ele é o Filho de Deus. E então você experimentar nesta hora da graça divina da salvação, porque a salvação é fruto da graça de Deus, não das nossas obras.
E a salvação é recebida somente mediante a fé na pessoa de Jesus. Eu quero te convidar neste momento a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E quem sabe está entre nós alguém que ainda não confessou a Jesus. Eu quero te dar essa oportunidade, para que você com seus lábios confesse aquilo que já está no seu coração, por convicção do Espírito de Deus, de que você acredita que Jesus, sim, Ele não é um jargão, Ele não é um conhecimento apenas religioso, Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo trazer salvação. E a minha oração é para que você levante a sua voz e confesse com ousadia e com confiança que Jesus é o seu Salvador.